Após o capítulo 203 do mangá de Dandadan, a gente chegou à seguinte conclusão: a situação para os nossos personagens ficou completamente pior. Quer saber o que vai acontecer agora nas previsões do capítulo 203 do mangá de Dandadan? É claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada amaldiçoada e duvidosa no botão do like, no botão do hype, que me ajuda também. E também, é claro, né, veja os nossos outros conteúdos, porque aqui realmente é o canal de quem assiste animes e vê mangá. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo, mas é claro, como que vocês estão, meus delinquentes? Sonark Animes aqui falando, agora com painéis completamente diferentes que eu fiz na minha live de todos os dias, das 8 horas da manhã até as 18 horas da noite, falando de animes, vendo reacts. A gente faz um monte de coisa e principalmente temos tigas e aquelas pessoas maravilhosas no chat enchendo o meu saco o dia inteiro. Mas sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo, né? A gente sabe que o capítulo 202 do mangá de Dandadan trouxe esse personagem completamente misterioso, que ao mesmo tempo que pode ser o Saint-Germain da Transilvânia, pode ser simplesmente o Conde Saint-Jomé, um personagem que saiu diretamente dos portões do inferno. E o que isso implica na obra, você me pergunta? Muita coisa. Primeiro porque em todos os vídeos que eu fiz dessa semana, eu constantemente apontei dedos pra esse miserável, dizendo que ao mesmo tempo que ele é o Conde Saint-Germain, Sonark, eu não tô entendendo. É complicado, porque a gente não entende a mente diabólica do Yuki Nobutatsu ainda. Para você ter uma noção, o Oda de One Piece, a gente consegue até entender um pouco os parâmetros dele, a gente sabe que ele é um psicopata que coloca qualquer informação em um momento da obra e vai ser usado. Tô falando sério, se você vê um passarinho voando com a asa quebrada em One Piece, significa que alguém vai quebrar o braço. Em Dandadan é diferente, ao mesmo tempo que não é, porque o cara coloca informações atrás de informações, informações atrás de um pacote de miojo, e a gente não consegue decifrar a tempo, e o capítulo sai com uma bomba atrás da outra. Esse capítulo 203 não foi nem um pouco diferente disso. Para resumir bem resumido o que acontece no capítulo 202 do mangá de Dandadan, temos Seiko Ayase, a nossa personagem mais interessante, a personagem mais importante para todo o rumo da história de Dandadan. Sonar quem é os protagonistas Momoyase e Okarun? Não. Toda a história de Dandadan está rondando por volta de Seiko e seus conhecimentos. Então é ela que envia os personagens para enfrentar alguns inimigos, ela que sabe como enfrentar específico inimigo em específico local, e toda a história, sim, desde o princípio, gira em torno dessa personagem. Momoyase e Okarun são os protagonistas? Sim, mas o protagonista da história seria a própria Seiko Ayase, até, é claro, aparecer os nossos personagens, mais o passado deles. Por enquanto, quem gerencia a história por completo é Seiko Ayase, e nada que você me dizer vai fazer eu mudar de ideia. A gente tem finalmente esse confronto dos personagens, mas acontece algo muito estranho. O personagem misterioso, que estamos chamando de Saint-Germain, porque é uma mistura de Saint-Jome com Saint-Germain, simplesmente reverencia Seiko Ayase, não a primeira vez, mas a segunda vez. Coisas que esse personagem fez na entrada do Santuário de Shimane, próximo do Portão Tori. Isso explica por que essa criatura, esse sacerdote, não estava dentro do Portão Tori. Talvez porque ele não possa ultrapassar para aquele lado, tá? Já que se espíritos malignos atravessarem o Portão Tori, eles são rapidamente incinerados. Mas eles estavam com vestimentas sacerdotais. Pode replicar isso com seus poderes? Até pode, mas ao mesmo tempo roupas de sacerdote são sagradas. Então esse personagem ainda continua misterioso nesses sentidos. Mas durante o processo da primeira reverência, notem que ele chamou Seiko Ayase de Senhorita Ayase-sama. Sama, todo mundo sabe que é um título de altíssimo respeito no Japão, e isso indica, é claro, que Seiko Ayase tem uma descendência nobre, digamos assim. Talvez confirme aquela teoria que a gente teve, que ela possivelmente é uma descendente da deusa Amaterasu, ou uma própria representação dessa deusa na obra, com toda certeza, tá? Porque ela foi reverenciada por essa criatura que se demonstra extremamente poderoso. Então a gente tem apenas alguns caminhos para seguir nesse capítulo maravilhoso. O primeiro capítulo seria um foco na Seiko Ayase, coisa que é muito improvável. Por que é muito improvável seguir o capítulo com a Seiko Ayase? Simplesmente porque teremos daí a conclusão dos mistérios mais importantes dentro de Dandadan. Eu fiz um vídeo recentemente onde eu menciono a morte da personagem. Não será uma morte literal, tá? Como eu falei pra vocês, é mais provável que a personagem desapareça. Eu lembro que tem algumas pessoas nos comentários reclamaram que nos vídeos anteriores eu mencionei a possibilidade da morte do Okarun. Dentro do sistema, dentro das coisas que acontecem em Dandadan, vou ser sincero com vocês que naquele capítulo 1185 era melhor que o Okarun morresse do que ter ganhado pelo roteiro junto do Quinta Sakata e as nanos skins completamente roubadas, tá? Por quê? Mais pra frente o Okarun teria perdido essa batalha e aí receberia o pau dele e aí
teremos um sentimento diferente do que ele sair daquela batalha, ganhada pelo roteiro sim, e aí recebesse o pau. São duas medidas de pau completamente diferentes. Um pau deixaria a gente alegre, o outro pau deixaria a gente completamente triste, que foi o pau que recebemos, né? Então, continuando, as previsões do capítulo 203 do mangá de Dandadan são essas. Não teremos Seiko Ayase nesse capítulo, é muito improvável porque isso traria conclusões que a gente não pode receber agora. Mesma coisa seria do Okarun se ele aparecesse nesse capítulo 203. Imagine se tivéssemos o treinamento do personagem nesse exato ponto da trama. Não seria legal, não encaixaria com os status quo do capítulo. Então esse capítulo se mostra sendo capaz de mostrar apenas dois pontos de vista pra gente. Primeiro, o ponto de vista de Zuma, Daiki e Raya sendo atacados na porta do templo por algum ser misterioso. Os serponianos talvez sejam os serponianos, mas talvez seja alguém somente querendo roubar os seus poderes, o que seria perfeito nesse momento, tá? Até porque temos uma guerra interna em busca de poderes e temos um personagem completamente desprotegido, que seria o Zuma, e é sim um dos personagens mais poderosos de toda a obra. No momento, note que todos os mais fortes saíram do auxílio desse personagem. Por que Seiko Ayase fez isso? Talvez por eles estarem no templo, eles tenham certa proteção e os espíritos malignos de baixo nível não se aproximem do templo, mas eu acho que não seria muito bem isso que acontecesse. Talvez temos uma breve batalha deles, em suma perdendo de início e depois eles cruzando o portão Tori para mais uma vez utilizarem aquele poder do deus que afasta demônios. Lembra aquelas barreiras que a gente viu nos primeiros capítulos, com o Okarun atravessando e pegando fogo? Talvez seja usado isso mais uma vez e Seiko Ayase seja mais inteligente do que a gente imaginava, e temos a explicação: ela não abandona deficientes, ela protege deficientes, tá? Dos poderes que tem ali, o do Zuma é o mais roubado até o momento de agora. E não seria somente o Zuma desprotegido pela falta de poderes. Todo mundo sabe que no trajeto até o castelo de Matsui, o nosso queridíssimo Mal-Olhado, no trajeto de Shimane, no caso, perdão, acabou consumindo alguns bolinhos manju no formato de Ryotoko. Por que você acha que nossa queridíssima Momo Ayase deu esses bolinhos para um Mal-Olhado? Simplesmente porque ele serve para afastar espíritos malignos. Rapidamente a gente consegue concluir então que o Mal-Olhado também foi nerfado, é claro, pela Momo Ayase. Por que ela fez isso? Porque ela queria o Didi de volta, mas isso tem fortes indícios que o personagem tem um enfraquecimento dos seus poderes e seja atacado porque ele também foi abandonado sozinho pela Seiko Ayase. Isso acontece por volta do começo do capítulo 202. Apresenta pra gente nosso queridíssimo Mal-Olhado, cara de pau, chegou até mudado de assento para sentar do ladinho do taxista. Eu ficaria com medo com toda certeza. E ele fica lá esperando sozinho na entrada do castelo Matsui. Com toda certeza, em algum momento ou outro deste capítulo, ele será atacado, se seguir o rumo, é claro, mostrando os personagens secundários desse arco. Ele pode ser atacado por quem? Pelo simplesmente Yokai da Carta das Cantigas Féricas, que está sob o controle de algum indivíduo misterioso que ainda não sabemos. Ele responde diretamente ao orquestrador. A sua então significa o Sanjomei é o orquestrador, porque foi ele que enviou o Yokai da Carta das Cantigas Féricas para roubar os poderes da professora Dashi. Então, ninguém sabe quem mandou roubarem os poderes da professora Dashi. Pode ter sido Saint Germain, pode ter sido Sanjomei, pode ser do Sanjoman, pode ser qualquer um. Não sabemos, porque a trama se aponta exatamente para isso. Reclame comigo não, porque meus poderes de Mandiná vai somente até certo ponto. E agora, com toda certeza, esse capítulo vai seguir para um único rumo, apresentando a batalha direta de Vamola e Momo Ayase contra o alienígena camaleão que se transforma em materiais. Esse é realmente o poder dele, tá? Ele absorve a matéria que ele está próxima, então indica que ele será um oponente extremamente perigoso, mas é claro, tendo a Vamola do lado, que vai enfrentar ele diretamente, ela tem um alto poder destrutivo e ela conseguirá vencê-lo. Constantemente vamos ver ele manipulando as dimensões do castelo, fazendo barreiras ou criando até mesmo labirintos para manter o Saint Germain, Sanjome ou Sanjoman ocupado com Seiko Ayase. No intuito desse capítulo, talvez seja uma batalha direta entre os personagens que a gente não vai ver, ou talvez seja somente algo para eles conversar que a gente não pode ouvir por agora. Espero eu, é claro, ver um novo poder na Vamola, espero que ela contenha um pouco mais o seu traje, liberte aquela forma carniceiro dela, só que mais compactada, digamos assim, só com garras nas mãos, garras nos pés,
seria extremamente interessante. O design da armadura de Kaiju dela é engraçadinho, é legalzinho, mas a Avamola precisa ter algo mais compacto para parecer mais a personagem em série, e todo mundo sabe que o que japonês quer é vender boneco. E nada melhor seria do que uma Avamola com armaduras diferentes para vender ainda mais bonecos. Então o foco total nessa batalha desse capítulo será com certeza na batalha de Avamola contra os ninjas e o alienígena camaleão, com o auxílio de Momoyase, somente para não sabermos de nada do que vai acontecer entre a conversa do homem misterioso e Seiko Ayase. Como eu falei para vocês, pode ter batalha, pode ter somente diálogos, e Seiko Ayase desaparecerá, deixando apenas um bilhetinho para eles. Podem ir até o Santuário Shimane e quebrem sua maldição. Não teremos mais contato com a Seiko Ayase, e a partir daí podemos ter ou podemos não ter. Preferia que não tivesse por um tempo, para ter uma motivação mais para os personagens, para eles acharem que Seiko Ayase morreu, que Seiko Ayase foi sequestrada, aí pausasse um pouco mais o relacionamento do Ocaron. Ao mesmo tempo que isso é extremamente importante para a obra, pausar o relacionamento do Ocaron, perder um personagem do nível de Seiko Ayase para trama é muito complicado, porque, como eu falei para vocês, são extremamente importantes. Então eu espero que talvez ela seja derrotada, entre aspas, desapareça por um tempinho, mas reapareça, ou simplesmente o Ikunobutatsu achar uma outra forma de pausar o relacionamento de Momoyase e Ocaron. Pode ser sumindo com a Seiko Ayase, ou pode ser simplesmente sumindo com Momoyase. As duas formas funcionaria perfeitamente, porque aí teríamos duas histórias paralelas acontecendo, com muito mistério, é claro, e pausando o plot principal da série, que é o mais importante. Então, só para confirmar com vocês, o capítulo será esse. Teremos batalhas maravilhosas de Avamola, possivelmente desbloqueando um novo poder, com toda certeza, e não teremos nada, absolutamente nada de Seiko Ayase, somente alguns pequenos quadros mostrando os personagens se confrontando e conversando um pouquinho. Mas é claro que eu quero saber da sua opinião, o que você acha que vai acontecer no capítulo 203 do mangá de Dandadan. Teremos a morte de Seiko Ayase, ou simplesmente teremos o aparecimento de um novo aliado? Mas é isso, é claro, não deixe de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela olhada amaldiçoada e duvidosa no botão do like, me ajuda bastante, e também ver os nossos outros conteúdos, que eu falo sempre pra vocês. Aqui realmente é o canal de quem assiste animes e lê mangás. No mais é isso, isso é o Narkin diz tchau!